Sebrae São Paulo apresenta Conexão com Especialistas. Tema de hoje, Desenvolvimento pelo Cliente, com José Marques Pereira Júnior, consultor da Escola de Negócios Alencar Burti, do Sebrae São Paulo. Em primeiro lugar, agradecer aqui o Gui pelo convite. Cara, irmão, precisou, a gente está aqui à disposição. E fico feliz por trazer um pouco desse conteúdo para vocês, né, diante da apresentação do cenário, e mostrar para vocês que trabalhar com desenvolvimento de cliente, e eu particularmente gosto de fazer a tratativa do desenvolvimento pelo cliente. Eu vou até mostrar o porquê que a gente traz um pouco desse contexto. Tá? Vou fazer uma apresentação rápida, até porque o tema ele é muito denso, e é uma coisa que é um conteúdo que ele é 100% voltado para a prática. Então você imagina que ter que contextualizar isso em 40 minutos, né, é uma coisa muito pesada. Então eu espero trazer um pouco dessa contribuição para vocês, né, e estou à disposição para tirar dúvida, não somente depois da apresentação, mas futuramente vou deixar meus contatos, o Gui tem também todo o acesso aqui, a gente vai se falando, ok? Fazer uma apresentação rápida de quem é o José Marques, né? E aí um pouco da experiência de 25 anos no mercado corporativo, professor, consultor, né? Trabalho junto da Escola de Negócios, sou consultor do Sebrae com foco em startups. E uma coisa que é curiosa, quando a gente começou a trabalhar com desenvolvimento de cliente, ele veio justamente na nossa demanda pela escola, pela necessidade de trabalhar isso dentro do conteúdo da nossa incubadora de projetos. Né? E quando nós fomos beber dessa fonte, diga-se de passagem, não é uma novidade para ninguém, como o Guilherme bem lembrou, ele é um conteúdo que todo mundo que está dentro do ecossistema trabalha muito bem com isso, diga-se de passagem. A grande diferença é que o êxito nele é de colocar esse conteúdo em prática. Tá? Então, trazer um pouco dessa contextualização, de que maneira que a gente pode contribuir e trazer para vocês uma visão um pouquinho mais objetiva de como a gente consegue fazer ele rodar dentro desse programa, ok? E aí quando a gente traz, né, o que é afinal esse desenvolvimento pelo cliente, né, o Customer Development, e a gente traz aqui a contribuição principalmente do professor, do próprio Steve Blank, juntamente com o próprio Bob Dorff, né, onde ele traz essa contribuição, não só com a sua visão de empreendedor, nos seus casos exitosos, né, mas principalmente como ele conseguiu construir, né, digamos assim, uma metodologia aplicada, né, dentro desse êxito, que é para que as startups pudessem encontrar, né, aquilo que a gente fala do market fit, que é esse encaixe perfeito, né, do seu produto e da sua solução, né, dentro de um mercado, né, que realmente fosse muito promissor, e fazendo juntamente com isso o uso de ferramentas contemporâneas, não só de gestão, mas principalmente combinando com métodos ágeis, né, dentro da própria engenharia, dentro do desenvolvimento do software, né, para que esses projetos ganhassem um peso, né, e ganhassem a notoriedade que ele mereça, tá? E aí, em cima disso, quando a gente começa a trabalhar dentro desse desenvolvimento, para quem não conhece, esse daqui é o coautor, acho que todo mundo conhece a figura do próprio Steve Blank, mas esse é o parceiro dele, que é o coautor do livro dele, Manual do Startup, que é o próprio Bob Dorff, e uma contribuição que ele traz em cima disso, né, é exatamente esse potencial das empresas que desenvolvimento em alta escala. E é uma forma que ele tem um foco, digamos assim, voltado do mercado para dentro da sua organização, para dentro da sua empresa, né, onde principalmente isso daí traz um processo de aprendizado, né, trazido por quem? Trazido pelos clientes, para que você aí sim consiga construir isso mediante, né, uma proposta muito forte, muito rica, e aí, à medida que isso daí está sendo validado, você tenha, né, a construção desse seu projeto, que pode vir a se tornar um grande negócio, né, e trazendo isso na base da escala. Perfeito? Opa. Pessoal, aí, o que aconteceu aqui? Dá mais um que ele vai. Dá mais um? Peraí. E afinal, qual que é a relevância disso, né? Por que a gente trabalha dentro de uma base dentro dessa metodologia, vamos colocar assim? E aí tem um aspecto muito, muito claro, que é exatamente isso, é uma contribuição que o próprio Steve Blank traz, é que exatamente muitas startups, elas falham mais pela falta dos seus clientes, né, do que literalmente pelo desenvolvimento do seu produto.
E uma coisa que é notória é que, assim, quando a gente fala de desenvolvimento de produto, às vezes o preciosismo ou o processo muito inchado na maneira de desenvolver esse produto, né, acaba atrapalhando o desenvolvimento, digamos assim, da sua startup. Perfeito? E aí, uma coisa até para a gente fazer uma reflexão em cima disso, né, eu trago aqui para vocês uma pequena reflexão, né? Vamos tentar fazer uma percepção em cima disso. Imagina a seguinte situação, né? O seu filho, né, que é o usuário, demanda junto da sua esposa a seguinte incumbência, né? Ela fala assim: o Júnior gostaria de alguma coisa que, além de entreter e brincar, fosse capaz de contribuir com os nossos valores familiares, sendo capaz de resgatar os princípios do relacionamento interpessoal, do respeito, né, ao próximo e ao meio em que vivemos, né, com muito ar puro, enfim, além de decorar o meio ambiente com alegria, criatividade e sustentabilidade. Traduzindo, como é que você resolveria essa questão? Né? E aí, só para fazer uma base, claro que, né, ninguém aqui precisa ser tão o gênio para imaginar. Falou, pô, eu conseguiria fazer, de repente, um balancinho para esse moleque no jardim, ele ficaria feliz. Ok, isso daqui eu acho que não é novidade para ninguém, mas eu acho que todo mundo acabou já convivendo com essa imagem, né? Aquilo que literalmente o cliente explicou, aquilo que o líder de projeto compreendeu, enfim, uma série de sucessões de erros que acabam acontecendo no desenvolvimento de um projeto, que pode parecer até um pouco banal, mas quem está acostumado no dia a dia, né, principalmente em grandes organizações, acaba tendo que se deparar com uma situação como essa. A pergunta de $1 milhão aqui é o seguinte: ok, beleza, eu tenho uma grande organização, trabalho com isso, sou gestor de projetos e estou acostumado. Tá, esse é o chapéu que você veste nesse exato momento. Mas e se você fosse dono de uma startup? E se você fosse um founder? Será que tudo isso daqui seria realmente permitido? E outra, você esqueceu da seguinte coisa, que seria o verdadeiro motivo da sua proposta de valor. O que o cliente quer de verdade, né, muitas vezes está expresso ali, ó. Né, nada mais é do que uma corda, um pneu para ele poder brincar e sentir um pouco, né, daquele ambiente que ele gostaria de se divertir e literalmente, né, aproveitar aquele ambiente com tudo aquilo que teoricamente o cliente acabou desenhando. Perfeito? E aí o que acontece? Né? Por que a gente trabalha em cima disso em termos de desenvolvimento do cliente? Perfeito? Tá? Aqui a gente traz a contextualização, que isso acaba sendo trabalhado em cima daqueles 4 pilares, né, que o próprio Blank traz, né, que é exatamente pela descoberta do seu cliente, a validação do seu cliente, né, a geração, no caso da demanda, e a criação dessa companhia. Perfeito? Uma coisa que é interessante você começar a compreender em termos disso, tá? Por que existe essa divisão em termos da busca e a execução? Né? Eu, particularmente, gosto de trabalhar muito com o conceito da pesquisa, porque a natureza de uma startup sempre está no ambiente da pesquisa, né? Essa busca constante de buscar todo esse conteúdo para saber se realmente aquilo que ele tem é extremamente viável. Né? E aí é uma coisa interessante que quando você começa a elencar esse modelo, né, com base na busca dessa ideia ideal, dessa companhia ideal que você pretende construir, né, você tem que começar a entender, né, que aquilo que você está buscando, ele vai ser formatado em cima de onde? Não em cima de certeza, mas em cima de hipóteses. E essas hipóteses, na verdade, uma vez validadas e uma vez você condicionado, levar esse modelo que você vislumbra, né, adiante, ele te traz um processo de aprendizado muito grande. Né? Então, você imagina que ele é compartilhado da ideia do seu fundador, aquilo que ele está buscando, né, para aquilo que realmente, né, ele quer trazer para o processo de aprendizado e a construção, digamos assim, de toda essa etapa. Perfeito? E aí tem uma base interessante quando você começa a trabalhar dentro desse cenário, né, entre busca, né, e a própria execução, né, é que você tem que compreender que assim, ele está construído em cima de 3 pilares, né, basicamente, que é em termos da estratégia, os processos, né, que você vai implantar e aquilo que teoricamente é o modelo, ou seja, a organização que você está literalmente trabalhando. Né? E aí o que você tem como estratégia inicial para o desenvolvimento dessa sua proposta, vamos colocar assim. Né? E ele começa nada mais nada menos do que a própria modelagem do seu negócio, você compreender essa modelagem, correto? E você tem que entender que essa modelagem é o pontapé inicial para você desenvolver isso.
né? E aí sim, uma vez você desenvolvendo, compreendendo todo esse processo, né, sabendo validar todas essas bases das suas hipóteses, aí sim você vai entrar na base da execução, né, que é exatamente a constituição, digamos assim, daquilo que vai dar uma vertente muito forte, que é a consistência do seu negócio, para você ter literalmente um plano de negócio mais, digamos, mais forte e bem mais consistente em cima das informações. Quando você traz a base do processo, o que você está trazendo aqui em termos de contribuição? Né? É exatamente a junção das ferramentas ágeis, vamos colocar assim, com o próprio processo do desenvolvimento, né, do seu cliente, dentro dessa ótica. E aí, uma vez que você consegue compreender todas essas duas primeiras etapas de descoberta e validação desse cliente, sabendo fazer as interações corretas, né? Uma vez que isso daí realmente você consegue entender que o que você tem na mão digamos assim, é o seu processo do market fit muito bem desenhado, tá? O que vai acontecer? Aí você parte para o processo da execução, né, na geração de demanda, no sentido de você ter, né, não só o desenvolvimento de uma escala maior, né, mas você não deixa de perder toda a agilidade que você trouxe, com todo o uso dessas ferramentas ágeis que você trouxe no princípio do desenvolvimento do seu processo. Tá? E por último, em termos de organização, e aí ele traz uma contribuição que a gente sempre trabalha junto com os nossos projetos dentro da escola, né? É porque assim, a sua empresa, ela nasce, o seu projeto, sua empresa, ela nasce pequena, mas o que acontece? Ela nasce muito da visão do seu founder, né? De quem está trazendo realmente essa visão do negócio como um todo, né? E uma equipe pequena que ele começa a engajar. Só que uma vez que você consegue conduzir todo esse processo, né, você compartilha dessa sua visão e engajando todo o seu time, na hora certa, no momento certo, né, que você realmente começar a compreender o que é o seu modelo de negócio, fique tranquilo que realmente você vai ter estrutura suficiente, né, para de repente levar essa empresa, levar esse projeto para uma escala maior. Qual que é o maior erro que acaba acontecendo com as startups? Né, e é um ponto de vista até que a gente traz, é que assim, mal essa empresa, mal esse projeto ele foi desenhado, ele foi delineado, né, parece que ele já busca, né, desde cedo, trazer uma coisa, não vou falar tão enxutas, mas ele consegue trazer o ranço ou o peso de uma estrutura muito inchada para quem de repente precisa somente fazer as bases das suas validações, para aí sim ele fazer toda a construção, né, desse projeto para que ele se torne realmente algo mais promissor. Perfeito? Aliás, Gui, fica tranquilo, qualquer coisa, avisa aqui, ok? Aí, deixa eu voltar uma aqui que pulou. E aí o que acontece? Quando a gente começa a trazer aqui as bases do conceito, né, e é uma coisa que, assim, por mais que seja uma palavra que é um chavão, a gente acaba escutando muito isso, principalmente dentro desse modelo, né? Startups não são miniaturas de empresas maiores, né? E realmente ela não é. E aí, independente da sua, digamos assim, da sua expertise, né? Daquilo que realmente você acabou fazendo como digamos assim, como sua vida profissional, né? E muitas vezes eu acabo convivendo até um pouco com isso. Eu pego alguns profissionais que eles têm, né, uma vasta experiência no mercado corporativo e, de repente, o que acontece? Esse camarada ele se vê mediante uma boa oportunidade, ele tem uma visão muito clara daquilo que ele tem em mente, mas aí ele começa a trazer para dentro do desenvolvimento da sua proposta, né, uma coisa que talvez ele não tenha, né, que é exatamente aquela estrutura que ele tinha da empresa na qual antigamente ele representava, do qual o time que ele fazia parte, né. E aí uma coisa que é interessante, que aí trazendo uma definição e não caindo na redundância, né, daquilo que o próprio Steve Blank ele traz, né, que é a definição do conceito da startup segundo a visão que ele mesmo coloca, né, no sentido que a organização temporária projetada para procurar um modelo de negócio repetitível e escalável. Aí você pode até falar para mim, pô Zé, mas cara, isso daí é jargão, isso aí está em tudo quanto é quanto. Então, mas como é que a gente consegue literalmente buscar esse modelo repetitivo e escalável, né? Aí que a gente traz aqui,
justamente, né, a maneira como esse modelo ele é trabalhado e como é que ele é desenvolvido. Perfeito? E aí uma coisa que, que a gente consegue trazer, que é por meio do processo do desenvolvimento do cliente, né, que a gente consegue literalmente organizar a busca por este modelo. Né? E muito mais do que um processo de tentativa e erro, né, a gente tem um processo de trazer uma aprendizagem, uma descoberta, né, dessas hipóteses que são levantadas, né, inicialmente pela visão dos seus fundadores, né, que uma vez que você consegue trabalhar todo esse conceito, né, que você consegue enxergar, né, aquilo que você levanta inicialmente, né, mediante a proposta de valor inicial que você tem do seu negócio, o que a gente tem que fazer? Né? A gente tem que literalmente, é uma frase que é colocada, né? Ficar sentado no teu lugar e tendo interações das suas ideias não vai te levar para lugar nenhum. Né? A gente tem que literalmente ganhar o quê? É ganhar a rua, para saber se tudo aquilo que você levantou como hipótese inicial, realmente ela é capaz de se converter em, digamos assim, em fatos e dados concretos. Né? Então, todo esse propósito, não só de fazer o levantamento dessas hipóteses iniciais, mas principalmente no sentido de você levar isso adiante com um plano claro de ação, frente, né, ao seu mercado, aos seus clientes, é o que realmente você vai conduzir isso, né, para que o seu mercado, ou seja, o seu cliente, ele literalmente ele consiga validar isso daí para você. Perfeito? E aí, à medida que essas interações elas começam a acontecer, né, dependendo da profundidade, de o quanto isso realmente ele não está pronto diante das validações iniciais, né, que aí surge, né, o conceito do quê? Da pivotagem, ou seja, né, eu volto para o meu estágio inicial, né, que é exatamente o meu modelo que eu tinha de referência anterior, né, para que a partir deste modelo eu levante novas hipóteses, novas situações para conduzir isso adiante. E uma vez que tudo isso, né, ele está validado, ele está aprofundado, eu consigo achar realmente, né, um mercado interessante, né, um modelo de negócio que realmente seja interessante e levar isso adiante, né, que a gente literalmente vai buscar o quê? Trabalhar isso numa escala maior. Né? E aí é onde que você dá sequência, né, buscando essa geração de demanda, né, tentando buscar cada vez mais replicar esse modelo numa escala superior, para aí sim a gente fazer uma estruturação maior, né, do desenvolvimento desse negócio. Perfeito? E aí um pouco dessa definição, e aí um pouco mais, eu até vou colocar um pouco mais teórica, tá? Mas só para a gente trazer algumas coisas em relação à aprendizagem e à descoberta. Tá? E trazendo essa contribuição, eu posso te dizer que esses são os dois focos principais, né, da validação, ou seja, pelo desenvolvimento do seu cliente. Tá? Que é justamente a descoberta desses clientes e principalmente a validação por eles. Né? Por isso que a gente trabalha, né? Eu pelo menos eu tenho esse preceito de trabalhar com o conceito de desenvolvimento pelo cliente, né, e não somente o desenvolvimento do cliente ou de cliente, né, porque quem vai literalmente me dar a condução, né, do andamento desse processo é o meu cliente, né. Por mais que talvez ele não tenha noção exata ou clara daquilo que realmente, né, ele está buscando, é o nosso papel de buscar esse cenário, buscar aquilo que ele realmente almeja para suprir a demanda, as necessidades dele. Né? E a gente tem muito isso para ter isso como referência. Né? E aí eu pego até uma palavra do próprio Jobs, que ele fala que não é obrigação do cliente, não é papel do cliente saber o que ele quer. Muito pelo contrário, é o nosso papel em tentar descobrir, né, aquilo que ele almeja, aquilo que ele deseja. Porque uma vez que eu sei aquilo que ele almeja, que ele deseja, eu estou pronto literalmente de levar isso adiante, né? E aí é aquela velha história, né? Eu, mais do que clientes, mais do que consumidores, potencialmente eu terei, né, seguidores dispostos a estar, digamos assim, fazendo uso daquilo que a gente está desenvolvendo, né? Porque é aquilo que ele está buscando. Né? Então, assim, dentro do processo dessa descoberta dos clientes, né, ele traz uma observação muito clara ali, que é exatamente o quê?
né, essa captura da visão dos founders, né, ou seja, aquilo que ele acaba levantando como uma série de hipóteses, como eu já falei lá atrás, e aí em cima dessas hipóteses ele levanta um plano, né, digamos assim, uma base de ação, de validação dessas hipóteses, para que ele torne esses palpites em fatos concretos. E você pode perceber que existe o quê? Dentro desse círculo, ele tem todo um processo, né, cujo qual é uma base de para e passa. À medida que ele vai vendo a evolução do processo, ele dá uma continuidade. Né? E o porquê? Porque se ele não sentir que tudo aquilo que ele buscou como informação, ou as hipóteses que ele acabou levantando, elas acabaram refutando em algo que não foi positivo, o que ele acaba fazendo? Né? Ele acaba levantando outras hipóteses para que ele dê sequência nesse processo. Só que à medida que ele percebe que aquilo que ele tem gera uma consistência maior, né, e gera, digamos assim, uma seguridade para que ele dê andamento com base nesses princípios, qual que é o primeiro passo que ele tem que fazer? Né? Mais do que, e aí uma coisa que eu vou trazer um pouco mais adiante, né, que é exatamente o conceito de validação assim, constatar o problema para em seguida você trazer a solução. Perfeito? E aí o que acontece? Uma vez que eu tenho tudo isso adiante, eu consegui saber que o problema é real, que eu tenho uma solução que realmente pode atender essa demanda desse cliente, qual que é o papel que eu devo fazer então? Eu dou sequência nesse processo, para quê? Para que o mercado valide isso para mim, para que esse cliente valide isso para mim. Né? Porque na certeza que ele vai validar isso para mim, o que acontece? Aí compete a fazer uma análise se os resultados desse modelo de negócio eles são realmente repetitivos, né? E se ele tem condição de escala. Se eu perceber que, de repente, tudo aquilo que foi feito, né, na verdade, foi um exercício gostoso, foi bacana, mas ele não tem condição de ser algo, digamos, repetitivo em uma escala maior, o que eu faço? Refuto, volto. E aí eu começo a fazer todo o processo novamente. Por isso que a concentração, ele fica muito, muito forte, né, principalmente nesses dois blocos. Tá? E é em cima disso que a gente começa a trabalhar. E aí sim, né, não menos importante, muito pelo contrário, eu acho que se a partir do momento que eu consigo entender realmente qual é meu modelo de negócio, que eu consigo entender quais são, digamos assim, quem é o meu mercado, de como eu estou interagindo com ele, né, e realmente eu consigo ter a consistência da minha proposta de valor, então eu acho que eu consigo levar isso num nível de escala maior e num nível de mercado, digamos, de uma maneira mais atrativa. Né? E aí é nessa hora que a gente começa a trabalhar, né, dentro de um modelo de escala, e eu gosto muito de trabalhar nesse momento, né, quem já fez, principalmente a oficina do próprio Sebrae, transforme sua ideia em modelo de negócios, eu falo que assim, até o momento, né, de validação pelo cliente, além de compreender melhor todo o meu lado de valor, chegou a hora de eu literalmente saber o quão realmente eu tenho que ser eficiente para levar o meu nível de escala, né, do meu modelo de negócio num ponto de literalmente ter uma empresa consistente, vamos colocar assim, né, aquilo que eu estou almejando. Tá? Então é nesse momento que a gente começa a entender, né, esse montante desses usuários e realmente a dimensão desse negócio que eu estou criando, para aí sim, né, eu ter essa compreensão e levar a estruturação desse negócio, vamos colocar assim, né, onde que aí o próprio Blank levanta uma questão que ele fala quando uma startup deixa, né, teoricamente ser uma startup, e começa a focar muito na execução do modelo que foi aprovado. Né? E, de novo, pelo amor de Deus, não sou eu quem vou discutir isso, né? Mas uma coisa que a gente sempre traz é que, assim, eu posso mudar e aprovar muito a execução desse modelo, perfeito? Mas a cultura de ser uma startup, essa nunca muda, ela nunca morre, muito pelo contrário. A gente tem um pouco desse cuidado, e o porquê? Porque se uma startup ela matar aquilo que é seu grande diferencial, que é a cultura, o que vai acontecer com ela em breve? Né? Você pode ter certeza que ela vai estar nas dores de quem está buscando o caminho da inovação, por mais inovadora que essa empresa nasceu lá atrás. Perfeito? Opa, deu uma desconfigurada aqui. Mas, enfim, né? O que traz aqui? Eu fiz até uma brincadeira que, assim, pato novo mergulha raso. Né? E o porquê que a gente faz isso?
Porque o próprio Blank, quando ele fala, e de novo, a metodologia ela é uma metodologia densa, né? O próprio programa do Steve Blank, quando ele trabalha no conceito do Lean Launch Lab, ele leva esse programa em torno de 10, 12 semanas. Agora me fugiu até a quantidade, mas eu creio que são 12 semanas. E por que ele traz isso? Por uma questão muito simples, né? Então ele fala, antes de você mergulhar no desenvolvimento, né, dessa solução, a compreensão melhor, porque isso é uma coisa que ela é cotidianamente, você vai trabalhar com isso até realmente você descobrir, né, qual é essa startup que você está criando. Né? E ele traz, antes de você se aprofundar nisso, ele levanta a questão que ele fala assim, ó, começa a compreender o que você vai fazer por meio de onde? Do manifesto de desenvolvimento do cliente, que pode falar que é o precursor, né, até mesmo da própria metodologia. E aí, com base nisso, né, é claro que o manifesto ele tem 14 princípios, né, e aqui tem algumas coisas até que eu trago um pouquinho a mais e te falo que isso não é nem um domínio meu, muito pelo contrário, né, isso daí, na verdade, é um princípio que a gente já traz desde 2014, até um pouco antes que a gente trabalhava com isso, mas a gente traz isso até como uma regra que a gente trabalha no nosso dia a dia, dentro do desenvolvimento dos projetos. Né? E aí é uma coisa que é notória, que é exatamente o primeiro princípio, que é assim, não há fatos concretos, digamos assim, dentro do quê? Do seu prédio. Então é o que ele fala, go out the building, ou seja, vá para a rua. Né? Enfim, a gente usa até uma sigla que é o TBC, mas depois com calma eu explico o que é o TBC em off. Né? Mas é por quê? Porque se você ficar na zona de conforto, você não vai chegar em lugar nenhum. Tá? Então você tem que literalmente se movimentar e buscar todo esse princípio. O segundo é exatamente o desenvolvimento de cliente. Ele casa muito bem, né, de você trabalhar com ferramentas ágeis. E quando a gente fala de ferramentas ágeis, que é da área de desenvolvimento, né, principalmente da parte de software, né, que trabalha muito com a base de Scrum, né, que trabalha muito com a parte de UX, entre outras coisas, né, que são ferramentas mais dinâmicas e que ele te dá uma visão muito mais rápida, né, para você interagir com aquilo que de repente ou é o problema ou uma grande oportunidade, né? Então assim, você tem que buscar cada vez mais para trabalhar com isso, e eu vou além, tá? Quando a gente fala de ferramentas ágeis, né, fora tudo isso, você pode trazer também matrizes contemporâneas, né, de gestão para auxiliar todo esse processo. A gente costuma trabalhar bastante no desenvolvimento, não só com isso, mas a gente começa a trabalhar com pilares da diferenciação, matriz das 4 ações, né? Você começa a trabalhar com outras ferramentas, né? Principalmente dentro do conceito do design thinking, que a gente começa a trazer esse lado de você fazer uma imersão dentro daquilo que você tem como solução para compreender ainda melhor tudo isso, né? Para que você consiga ter, digamos assim, mais subsídio e outras ferramentas para te ajudar no desenvolvimento dessa sua proposta. Né? E aí tem uma máxima que ele fala assim, né, se você tem medo de falhar, você está destinado a fazê-lo. Né? E é uma verdade, né? A gente tem aquele ditado que fala, né, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E aí é aquela velha história, não que você vai agir na imprudência, muito pelo contrário, né, mas você tem que ter um campo de visão que aquilo que você está fazendo realmente é algo concreto. Né, que aquilo que você está fazendo, por mais que pode parecer loucura para os outros, né, mas para você, para o seu time, vocês estão convictos que esse processo ele é um processo muito sério e ele é levado muito a sério. Porque você sabe que é com base nessa busca por informações, é com base nessa pesquisa por tudo aquilo que você está desenvolvendo, é que você vai acabar conduzindo, né, esse sonho, essa visão, né, do founder, né, em um projeto extremamente promissor. Né? O quinto princípio, ele traz interações e pivô são impulsionados por quê? Pelo insight. Né? E isso faz parte do processo. A gente sabe que pivô, mais do que um próprio conceito, ou uma própria... E hoje a gente pode falar até que é um certo eufemismo quando as pessoas trabalham dentro desse ambiente de startup, mas o pivô ele é peça fundamental de desenvolvimento da ideia. A certeza que você vai... Eu até brinco dentro de uma situação que eu falo para todo mundo, que é o seguinte, se você está validando uma ideia, e você está dentro dessa proposta, e está dando tudo certo, das duas uma, ou você está com medo de nadar no fundo, você entendeu? Ou realmente você está com medo de sair da zona de conforto. Né? Porque assim, se eu estou validando, eu estou querendo conhecer cada vez mais a profundidade daquilo que eu tenho como uma ideia, uma proposta de negócio interessante,
né? Eu quero saber o quanto antes qual é o limite desse negócio. Eu quero ir cada vez mais fundo para saber, opa, o meu limite de fundo está aqui, o meu limite da lateralidade está aqui, porque somente compreendendo quais são esses limites que eu vou ter realmente alguma coisa factível, né, e compreender até onde eu consigo chegar e principalmente quais são as barreiras que eu tenho que transpor para alcançar aquilo que realmente vai ser a minha proposta promissora, né? O sexto ele coloca validar as suas hipóteses. Ela surge com o quê? Com experimentos, ou seja, literalmente transformar, né, essas bases em palpites e você ter um plano de como eu vou interagir com cada um desses palpites. Né? E mais do que ter um roadmap desenhado do que eu tenho que fazer, de como eu tenho que fazer, é o saber com quem são as pessoas que eu estou falando, qual é o meu processo de aprendizado e achar uma maneira de documentar tudo isso, de que tudo aquilo que foi dentro desse processo de aprendizado, nada será descartado, muito pelo contrário. Né? A gente vai conseguir ter cada vez mais, né, subsídios, não só de compreender o que eu tenho como um negócio factível na mão, mas principalmente, né, às vezes uma hipótese que foi refutada agora, né, lá na frente, a hora que o processo estiver mais maduro e mais promissor, você pode ter certeza que ela pode voltar com uma tona máxima e junto com ela algumas hipóteses que teoricamente seriam desprezadas. E talvez aí está o grande X, né, de desenvolvimento do seu negócio. Perfeito? Outra coisa que ele coloca aqui, sucesso começa com o aporte de quem? De investidores e cofundadores. E aí eu vou além, tá? O primeiro investidor da sua startup é você. Tá? É você que vai fazer isso, é você que vai buscar, né? E mais do que aquele discurso, né? Que assim, o próprio Edson coloca que assim, o conceito de uma boa ideia está o quê? Está em saber colocá-la em prática. Ideia sozinha, se não for colocada em prática, não vai te levar para lugar nenhum. Se fosse há 10, 15 anos atrás, ok. Eu até poderia falar para você que uma ideia num papel talvez geraria aí, né, um seed, alguma coisa nesse sentido. Mas agora, no atual momento que a gente vive, o cara, literalmente, os investidores, eles querem o quê? Eles querem coisas mais concretas, eles querem coisas mais reais. E quanto mais você tiver condição, né, de fazer validar a sua ideia pelo seu mérito, pelo seu esforço, pelo seu aporte de capital, aquilo que a gente fala pelo bootstrapping que você está fazendo, o investidor ele recebe isso com bons olhos, porque ele sabe que dentro dessa operação, né, mais do que digamos assim, um founder, eu estou encontrando alguém que, né, literalmente está colocando a cara para bater para fazer o desenvolvimento do seu negócio. Perfeito. E ele traz uma consideração aqui, que eu confesso que a primeira vez que eu li isso, e eu não estava no Sebrae ainda, mas foi uma coisa que causou um certo espanto, né? Que ele falou assim, nenhum plano de negócio sobrevive ao primeiro contato com o cliente. E a pura verdade, né? A gente sabe que dentro do plano de negócio, esses dias nós estávamos na Fiesp, dentro da apresentação de projeto do Criatec. E aí o gestor do fundo lá do Triax, ele chegou e falou assim, cara, é a coisa mais linda, eu vejo a apresentação de projeto, a primeira coisa que eu vejo lá é assim, ó, o gráfico de crescimento é sempre positivo, e na curva, né, de oportunidade de mercado, o camarada tá sempre isolado, né, ao longo dos 3 primeiros anos. E a gente sabe que isso daí, ele é muito fictício, né, e às vezes é interessante que, depois que eu comecei a trabalhar principalmente com a base da modelagem antes de criar o plano, aliás, eu sou defensor que assim, eu tenho que trabalhar com as duas ferramentas em concomitância, mas primeiramente, né, a modelagem ela vem antecedendo o plano, porque quanto mais eu dominar a minha modelagem, né, mais a certeza de eu ter um plano condizente para fazer toda essa conquista, né, então a coisa ela fica muito próxima, vamos colocar assim. Tá? Então, a primeira coisa que a gente sempre trabalha em cima disso é que, assim, eu preciso ter ciência, né, que tudo aquilo que foi projetado, ele vai mudar. O próprio Ash Maurya, né, do Running Lean, ele fala uma coisa que é verdade. Assim, ó, 70%, 60% daquilo que você tem vai mudar no primeiro contato. Perfeito? Dando sequência aqui, aliás, me avisa do tempo aí. Qualquer coisa, você grita aí e fala. Tá? Então, vamos lá. Uma coisa que ele coloca ali, assim, nem todas as startups são semelhantes, isso é a pura verdade. Não é porque deu certo com o Zezinho, com o Guinho, com o Vitinho, que com você vai ser igual.
Ah, mas o modelo é parecido, a gente vem da mesma escola, a gente trabalhou junto. Não. Até porque as pessoas mudam, o modelo de negócio muda. Ah, mas isso é copycat daquilo que deu certo lá fora, tá? Ok. Até a própria tropicalização desse modelo de negócio, se uma vez não for bem, assim, impetrada, se não for bem desenvolvida, você pode ter certeza que você vai ter dor de cabeça. Perfeito? Tá? As métricas de inicialização são diferentes, né, completamente das empresas que já existem, até porque, assim, eu posso ter referência, eu posso ter padrão, mas eu estou ainda dentro de um processo de construção. E uma vez que eu domino isso, é que a gente vai conduzir todo esse processo. Né? A primeira coisa que você coloca é assim, concordar com o tipo de mercado que você vai atuar. Muda tudo por uma questão muito simples, ele é o tom. Né? A coisa ele vai literalmente, na hora que você dita a regra para que caminho que você vai caminhar, né, que você concorda, ali automaticamente você tem uma base de saída e é por ali que você vai. Se eu tiver que voltar, eu volto. Mas quem que vai falar isso? Sou eu pela minha loucura, pela minha viagem? Não, pelo contrário. É o meu cliente, contato com ele, conversando com ele, que ele me conduz, inclusive, a voltar atrás para recuperar parte daquilo que foi, que digamos assim, ou foi aprendido ou até mesmo foi refutado. Perfeito? Uma coisa que ele coloca assim, seja rápido, né, em termos de tomadas de decisão, né, e aí é conhecer literalmente, né, aquilo que a gente fala do Lean Startup, né, conhecendo literalmente seu ciclo, sua velocidade e o seu tempo dentro de todo esse processo de construção. Né. Eu acho que o 13º o princípio, eu acho que é o melhor de todos, porque assim, se não é por paixão, né, se você está se dedicando por aquilo, né, e realmente você não está apaixonado por aquilo que você está fazendo e tem outros princípios atrás disso, né, você está morto no dia que abriu as suas portas. Essa é a grande verdade. E até por uma coisa que a gente sempre fala, né, a gente sabe que recurso financeiro, dentro de uma startup, ele vem, mas ele vem por quando? Vem pelo final, a hora que você galgou com muito esforço todo aquilo que você tem, né, e você sabe que esse retorno financeiro ele vem posterior a muito esforço, muito trabalho. E se você não estiver muito apaixonado ou acreditando naquilo que você está fazendo, você pode ter certeza que você vai ter problemas sérios para dar sequência em todo esse processo. Né? Uma coisa que eu gosto também é assim, títulos de inicialização e funções são muito diferentes de uma empresa comum. Né? E aí vem o CEO, o quê? Aí eu falo que o Zuckerberg ele imitou ao colocar no cartão, né, MCO Bit, né? Ele imitou com relação a isso. Só que ele criou toda uma dor para quem vem na sequência. E aí o Gui tá dando risada aqui, porque às vezes a gente vai mentorar projeto, aí os caras vêm lá no Acelera, né? Vêm nos hackathons com o cartãozinho lá, pô, eu sou CEO da empresa tal. Zé, queria marcar um papo aí para bater um papo com você. Aí, às vezes, de sacanagem, eu falo pro cara, falo, beleza, falo pra sua secretária me ligar. Ou então eu falo pro seu motorista me buscar. Aí o cara pega, às vezes você pega um cara mais espertinho, ele fala assim, não tem problema, a secretária te liga, eu te mando o Uber. Né? Eu falo, não, beleza, não tem problema. Né? Mas aí vamos fazer o seguinte, né? Vamos ver como é que anda a tua agenda, até porque a primeira coisa que eu quero ver é o resultado financeiro do ano passado. Aí o cara quer me matar. E o porquê que eu faço isso? É de sacanagem? Não, pelo contrário. É pro cara saber que, assim, apesar de ser bonitinho o título, ele tem que ter certeza qual é o papel do CEO. E a gente sabe que o papel do CEO dentro de uma startup, ele é o head de tudo. Ele vai ter que ser o executor de todas as funções. Né? Eu tenho um carinho especial, né, para o professor, o Sérgio Risola, que ele é o CEO do Cietec, e a primeira vez que eu tive com o Risola ele deu uma definição de CEO que eu nunca mais esqueci. E o Risola falou assim, Zé, você sabe o que é CEO? Eu falei, não, professor, ele chegou e falou assim, Chief Equilibrist Office, porque o que a gente faz aqui é equilibrismo. E a grande verdade, acho que o CEO de uma startup, ele é equilibrista sim, porque muitas vezes ele vai ter que fazer tudo aquilo que ele faz e ainda está lá no final do dia passando o pano para deixar o piso limpo, porque não tem ninguém que vai fazer isso com ele. Preservar dinheiro durante a busca, né, é essencial, até porque assim, depois que ele é encontrado, fica tranquilo, você vai ter função para ele. Mas assim, saiba que você vai ter momento para fazer esse custeio, sabe que vai ter momento certo para você fazer o aporte, e assim, a gente sabe que os maiores gargalos e as maiores dores financeiras de um projeto, elas acontecem quando? Na escassez ou na abundância? É na abundância. Né? Dinheiro está sobrando, você está fazendo coisa errada, você pode ter certeza. Você pode ter o controle que for, mas o fato de você ter o aporte ali, você vai querer fazer uma estripulia diferente. E talvez você vai pagar um preço que para uma startup é muito alta.
né? Comunique-se e compartilhe seu aprendizado. Afinal, se você não nascer desde o princípio trazendo esse conceito com você, à medida que seu processo evolui e cresce, você pode ter certeza que isso não vai fazer parte da cultura da sua empresa, e aí você vai ter uma dor muito grande lá na frente para trazer tudo isso de volta, e aí aquela velha história, se eu puder já crescer e crescer salutar com isso, fica muito mais fácil e pujante de eu ter isso como uma definição, como cultura. Né? E uma contribuição assim, startup ela demanda de conforto aonde? No caos e na incerteza. E aí eu deixo uma coisa clara para vocês, se você às vezes é uma pessoa que tem esse sonho de empreender, tem essa vontade de empreender, mas realmente fala assim, cara, eu gosto de tudo organizadinho, tudo certinho, tudo nos conformes, com as métricas delineadas, o primeiro convite que eu faço para você não é de abrir startup, mas é para procurar emprego em uma. Porque daí você vai ver de perto todas essas dores, para aí sim você começar a entender, né, daquilo que a gente está falando. Né? Porque daí talvez dentro desse convívio você vai perceber o quanto é difícil o dia a dia de quem está acostumado de repente com uma estrutura mínima por trás e acorda de repente tocando um negócio onde ele é responsável por tudo e os recursos são muito escassos, principalmente nos seus anos de vida, os primeiros, digamos assim, os primeiros meses de vida. Tá? E aí, entrando já na nossa reta final, trazer principalmente os dois princípios, que é exatamente quando a gente trabalha com o desenvolvimento dentro de um plano já mais elevado, trabalhando todo esse desenvolvimento. Essa arte não é minha, na verdade essa arte é do próprio Steve Blank, que ele compartilha dentro do seu material, do seu conteúdo. E a primeira base que ele traz ali, né, dentro da descoberta do cliente, é que ele coloca que isso daí funciona em 4 passos, né? E qual que é o primeiro passo? Né? É literalmente você checar o status do quê? Das suas hipóteses. Né? Que estágio que elas estão? O que eu tenho que fazer com ela? Né? E aí você começa a trabalhar em cima disso, você percebe que ali ele faz uma divisão, né, entre o tamanho do mercado e o tipo de canal que você vai adotar, seja ele um canal físico ou um canal virtual, enfim, ele traz uma série de princípios em relação a isso, onde você vem passo a passo, né, cotidianamente, né, não só aprendendo, mas validando cada fase disso que está sendo desenhado. Né? No passo seguinte, que é o passo 2, o que ele faz? Ele coloca ali, teste o problema. E aí eu trago um princípio muito claro, que é assim, e aí é onde eu vejo muita startup invertendo o pé pelas mãos. E o porquê? Porque o camarada mal consegue ver se aquilo que ele está colocando uma solução, né, realmente ele é um problema real. Se o próprio cliente, né, teoricamente, ou se o próprio, digamos assim, quem vai ser o maior, digamos assim, interessado naquele processo, ele reconhece aquilo como um problema. Ele mal consegue ver isso, ele já pula para o passo 3, por quê? Porque ele quer testar o quê? A solução. E aí o que acontece? Uma vez que ele enviesou, né, o teste dessa solução, ele começa a acreditar que aquilo que ele tem é real. E aí tem um detalhe muito grande, corre o risco dele começar a estruturar e crescer o modelo de negócio dele naquilo que era realmente um viés que ele colocou, e automaticamente as coisas elas vão se perdendo. E aí entra muito naquele princípio, né? Chega uma hora que o projeto começa a andar de lado e ele não ganha escala. Aí ele fala, pô, mas aonde foi que eu errei? Talvez você errou por uma base prematura em querer testar a sua solução sem realmente você conhecer aquilo que você tinha na mão como um problema real. E aí, como o passo 4, né, como o próprio desenho ele mostra, uma vez que eu consegui construir tudo isso, que eu consegui verificar realmente, né, que isso que eu tenho como validação do cliente, né, o meu problema é real, a minha solução com base no meu MVP, ela realmente começa a ter sentido, aí a minha decisão, se eu dou sequência e levo isso ao conhecimento do meu mercado para validar junto ao meu cliente, né, ou se realmente eu volto, é o que eu brinco, volto para a prancheta e começo a desenhar novas situações, para aí sim começar todo um processo de novo, até que eu tenha isso como consistência e levar isso adiante. Né? E já no processo de validação do cliente, né, também ele separa em 4 passos, né, e aí é uma coisa um pouco já mais consistente, porque eu tenho certeza que aquilo, né, de certa forma, né, pela descoberta que eu fiz do meu cliente, vamos colocar assim, né, ele já me deu subsídio, já me deu informação concretas que eu possa dar sequência nisso. E qual que é o meu primeiro passo? O primeiro passo é assim, né, prepare-se para fazer o quê? Venda. Startup sem venda não é startup, essa é a grande verdade, é hobby.
E a gente tem que literalmente saber que você está fazendo isso, por quê? Porque você tem alguma coisa concreta e o mercado é demandante disso. Perfeito? E aí aquela velha história, eu vou vender para quem? Eu vou vender para aquele que é o melhor cliente do mundo para uma startup. Que são quem? São os seus earlys, ou seja, são os seus primeiros clientes. Porque mais do que uma fonte de recurso, né, financeiro, esse cara ele tem uma fonte de informação monstruosa. E esses caras vão trazer muitas informações para vocês, né, no sentido de que, né, aquilo que. E por quê? Porque ele está buscando isso no mercado e de repente você está suprindo a demanda dele. Né? Talvez ele estava, antes de você, ele estava tendo que juntar 2 ou 3 soluções, mas você chegou, com base inclusive nas suas hipóteses preliminares, né, você conseguiu suprir aquilo que ele mais almejava. Então, à medida que você trouxe isso para ele, além como eu falo, do princípio do recurso financeiro, ele tem uma fonte de informação valiosa para quem ainda tem outras etapas e outros passos a percorrer. Né? Como passo 3 em cima dessa situação, ele trabalha o quê? O desenvolvimento do seu posicionamento no mercado. Né? Por mais prematuro, por mais inicial que ele seja, é nessa hora que eu começo a ver como eu me posiciono mediante como o mercado está me vendo, como ele está me reconhecendo, né? E principalmente, se tudo aquilo que eu elaborei lá atrás, em termos de proposição de valor, né, da maneira como eu quero alcançar, né, o meu cliente, como ele me vê, ele realmente faz sentido. E faz sentido por quê? Porque eu vou ter que preparar uma base de escala maior, e dentro dessa escala maior, né, o que vai acontecer? O próximo cliente, principalmente o cliente, digamos assim, numa escala diferente do meu early, ele tem que bater o olho e ter essa percepção. Ele tem que se aproximar e numa escala muito maior, por quê? Porque isso já ficou nítido para ele. Né? Então, por isso que eu falo que você ter essa aproximação com o seu early nesse momento, ela é extremamente valiosa pelas possibilidades que ela traz. Tá? E fechando, nesse caso, né, você tem o passo 4, que novamente o que é? Ou você pivota, ou seja, ou você volta atrás, porque de repente tudo isso que você construiu não alcançou o mérito ou aquilo que você tanto almejava, ou aí sim a gente dá o quê? Sequência. E sequência para quê? Né? Para aí sim já buscar uma base de escala maior, né? Buscar uma base de demanda muito mais forte, né? E aí sim você dá sequência nos passos 3 e 4, né? Dentro do processo de validação do seu cliente. Perfeito? E aí só para trazer, vamos ver se a gente consegue fazer rodar aqui, Gui. Bom, bora lá. Vai, mete fogo aí, vamos ver como é que faz. Isso é para a gente fechar. Se conseguir qualquer coisa, o Gui depois manda o link para vocês, mas eu acredito que criar uma startup é um pouco do modelo desse vídeo. Tá aí? Só o áudio. Mas tem legenda, fica tranquilo, foi? Queria saber quem que ia voar nesse avião aí. A cara desse cara é mais engraçada. Pessoal, é exatamente isso como a gente vê. Eu acho que construir uma startup é como esses caras aí, né, construir um avião em pleno voo. Né, e eu acho que antes mesmo do próprio, né, do próprio anseio, né, e a vontade de voar, né, eu acho que você não voa sozinho, né, eu acho que você tem todo um time envolvido que ajuda na construção desse avião, né, e por um princípio muito claro, né, mais do que o sonho de você ver a sua startup rodando ou o teu anseio rodando, né, é o propósito que te fez empreender. Tenta descobrir isso, tenta trazer isso dentro desse desenvolvimento e pode ter certeza que desenvolver isso pelo cliente vai te auxiliar e muito na condução de todo esse processo. Beleza? Bom, espero ter contribuído, coloco à disposição aqui, Gui, e desculpe se eu fui muito rápido, mas é que assim, como eu falei, é muita informação para um curto espaço e a ansiedade, querendo ou não, acaba trazendo um pouco
digamos assim, de ímpeto para a coisa, tá bom? Mas fico aqui à disposição de vocês, cara. Obrigado mais uma vez. Legal, Zé, muito obrigado. Esse conteúdo realmente é uma metodologia muito densa, né? Então aqui a gente tentou trazer uma pincelada dos principais conceitos, mas ela também é uma metodologia muito importante para quem trabalha com startup, né? Eu até costumo dizer que ela não é tanto uma metodologia, ela é um modelo mental, ela é uma maneira diferente de fazer negócios do que antigamente, quando a gente passava muito tempo desenvolvendo produtos e depois tentava criar necessidade para vender eles, né? Então, é muito legal e acho que quem está trabalhando com startup conhecer essa metodologia é essencial, né? A gente ainda se depara muito com empreendedores que não vão atrás de validação com clientes, que passam muito tempo desenvolvendo produto sem conhecer o mercado. E daí, quando está pronto... Alô? Tá me ouvindo? Foi? Agora eu tô te ouvindo. Me ouvem? E depois, quando está pronto para lançar o produto, que percebem que tem muita coisa errada. Que o que o cliente precisa, na verdade, é outra coisa diferente. Bom, pessoal, o Tom mandou algumas perguntas aqui. Vamos lá. Primeira, Zé, é muito comum a gente ouvir falar que o desenvolvimento pelo cliente é a metodologia para se chegar no Product Market Fit, né? E daí o Tom perguntou, como que eu sei se eu cheguei nesse estágio? Cara, a verdade é uma só. E não que eu estou fugindo da resposta, muito pelo contrário. Da mesma forma que não tem receita de bolo, né? Como é que você vai descobrir que você alcançou esse momento? Perfeito? À medida que você vai evoluindo nesse processo, à medida que você vai tendo, de certa forma, toda a notoriedade, né, dentro da construção daquilo, né, que foi a sua proposta de valor inicial, todos os ajustes que foi feito ao longo de tudo aquilo que você trouxe como aprendizado, você entendeu? Quem vai te cadenciar e quem vai realmente levantar o joinha para você, né, que você está dentro da zona de tiro, ou seja, dentro da zona de target, né, é justamente o teu cliente, à medida que ele te devolve e fala assim, você está dentro daquilo que eu, de certa forma, almejava. Tá? Então, por que eu falo isso? Né? Porque é uma questão, eu tenho processo, assim, eu tenho alguns projetos que eu mentoro já tem uns 2 anos. E eu posso te dizer que assim, foram projetos que foram, né, dentro de uma linha, chegaram dentro de uma base que começaram a andar de lado, não conseguia ter uma certa evolução dentro daquilo que era a proposta inicial ajustada, dentro de todos os princípios, mas estava alcançando até um nível de faturamento interessante. Só que daí o que acaba acontecendo, né, dentro desse... No meio do processo ele descobriu que aquilo que ele estava fazendo era uma dor muito forte de um outro segmento. O que acabou acontecendo? Ele pegou todo aquele processo que eles estavam fazendo, de certa forma, andando de lado, e acabou direcionando para onde? Né? Para esse novo nicho, para esse novo mercado. E aí o que acabou acontecendo? O resultado começa a surgir agora, depois desse processo. Tá? Então, assim, cara, a verdade é uma só. O processo de validação, ele é um aprendizado contínuo, ele é uma coisa que você tem que, literalmente, por isso que eu falei, trabalhar paulatinamente em cima dele. E o porquê? Porque é o próprio dia a dia, essa relação que você tem, né, com os seus clientes. Tá? E quando eu falo cliente, de novo, acho que é chover no molhado, mas assim, quando eu falo cliente, seja ele, né, os clientes físicos, seja na base, vamos colocar assim, do B2B, do B2C, né, são esses clientes dentro do ciclo que você está trabalhando, eles que vão acabar trazendo as respostas para aquilo que você está buscando. Espero ter respondido, Tom. Legal, Zé, obrigado pela resposta. Acho que não tem muito... Bom, se puder dar o meu pitaco aqui, acho que não tem... Como você falou, não tem segredo, não tem receita, né? Não tem como você dizer assim, pô, tá, agora eu cheguei no Market Fit porque eu estou faturando tanto ou porque eu tenho X número de clientes, né? Acho que vai muito da percepção de como o seu produto está se comportando no mercado, do feedback que você está recebendo dos seus clientes, né? E do crescimento que você está conseguindo alcançar, né? Se alguma hora que você estagna, não consegue mais crescer e seus clientes não estão satisfeitos com o seu produto, você pode ter certeza que você não chegou lá,
né? E tem que continuar daí inteirando, tem que continuar buscando feedback, tem que continuar pilotando, né? Não tem jeito. Outra pergunta do Tom, Zé, ele cita aqui os testes AB, né? E ele pergunta como que pode usar eles na fase de desenvolvimento e acho que aqui também na fase de validação. Se você puder falar um pouquinho sobre isso. Melhorou? Beleza? Cara, a verdade é uma só. Eu acho que assim, a partir do momento que você tem, né, o princípio da validação no modelo AB, tá? E você consegue fazer essas métricas auxiliares, né, que você consegue trazer, né, e aí dando um princípio, não que é a minha área, pelo amor de Deus, né, vai que senão os desenvolvedores são os meus clientes, eles vão acabar me pegando com um pedaço de pau. Falar, Zé, te ensinei, você falou besteira. Mas assim, o que acontece? Quando você busca o princípio da validação do ABI, você tem esse modelo para você literalmente acompanhar o desenvolvimento, né, desses dois modelos, são métricas particulares que você consegue trazer à medida que esses processos continuam evoluindo e você consegue literalmente acompanhar aquilo que está dando certo e crescimento em um modelo e aquilo que teoricamente, dependendo do público ou digamos assim, para quem você direcionou parte daquela validação, como ele está reagindo. Então, assim, são coisas muito assim, peculiares de uma certa visão que você já tem, né, que ela pode acelerar e muito todo esse processo, vamos colocar assim, né, porque uma vez que você consegue capturar uma coisa tão específica, né, diante de uma situação que é sua, e não só uma métrica que foi replicada, mas foi uma coisa que um insight que você teve, e você criou esse paralelo, tá? Eu acho que assim, ele auxilia e auxilia muito, né, para que não só você aprenda demais com o seu cliente, mas você também consegue ter uma percepção de como ele está reagindo com as ferramentas de interação que você está, de certa forma, disponibilizando para ele. Existem alguns mapas de calor, agora me fugiu até agora o nome de uma ferramenta super bacana, né, que até esses dias a gente estava trabalhando, eu lembro, eu juro que depois eu mando para você. Tem uma ferramenta de calor, cara, que você traz para dentro da validação principalmente do seu site, enfim, né? E cara, teve um cliente nosso, na verdade, que ele começou a criar esse paralelo com essa ferramenta de calor, tá? E ele percebeu que, assim, tinha uma área ali dentro do modelo que ele havia criado, que ele falou assim, ou essa área está passando desperceptível, assim, desperceptível do meu cliente, enfim, ou eu não estou sabendo colocar uma coisa ali que chame a atenção do camarada para aquela área. Ele acabou fazendo uma validação nesse sentido, dentro das bases, né? Ele criou um modelo, digamos assim, paralelo para fazer essa construção, e ele acabou descobrindo que, na verdade, o que ele precisava ali é dar um highlight em cima daquela situação, e ele otimizou todo o processo, inclusive, do site dele. Foi uma coisa super interessante, ficou bem legal. Legal, Zé, pela resposta. Vamos lá, eu tenho agora duas perguntas, Zé. Uma coisa a gente fala muito, né, que a ideia ela virou commodity, né? Você mencionou isso. A gente ainda encontra também empreendedores que às vezes tem medo e receio de discutir a ideia, e a gente sabe que hoje o diferencial é saber executar. A ideia, a gente tem um monte de ideia o tempo todo, né? E ao mesmo tempo, a metodologia de desenvolvimento pelo cliente, ela é uma metodologia que exige muito ir para a rua, muito contato com o cliente, muito dar a cara a tapa, né? Dentro desse cenário de, então, ser uma metodologia que exige muita ação e a gente saber que hoje a ideia é commodity, qual que é a importância do perfil do empreendedor, né, na aplicação dessa metodologia e no desenvolvimento de um negócio, de uma startup digital? Vamos lá. Cara, eu vou te falar, e a gente viu isso muito esse final de semana, né, trabalhando com os projetos lá do Inovativa, e olha que a gente estava numa seara bem promissora, projetos com uma consistência bem interessante,
mas a gente sabe que ali é um pouco da elite do que está disponível hoje no mercado, e a verdade é uma só, né? E eu gosto muito de fazer algumas provocações, algumas analogias com alguns ditados antigos, porque assim, se fazia sentido, né, há 30, 50 anos atrás, né, significa que faz sentido hoje. Né? E aí eu trago uma coisa que é o seguinte: empreendedor que não está no pique de fazer validar a sua ideia, se ele não estiver disposto a gastar sola de sapato, telefone, né, e assim, e ficar na comodidade do ar-condicionado mandando e-mail e validação de form, desculpa, vai ficar no limbo. Né? E por que eu falo do ditado? Cobra que não anda não engole sapo. Essa é a grande verdade. Né? E a gente tem um case super interessante, eu acho que você já até comentei com vocês. Né? Nós temos um projeto que passou lá pela escola, uma rapaziada diferente mesmo. Né? Inclusive a gente chegou até a fazer uma apresentação para vocês. Né? Cara, e assim, até respeitando um pouco a fonte, mas comentando como é que esses caras surgiram. Resumo, são 2 sócios, são grandes amigos, são grandes queridos, e assim, como esses caras se conheceram? Esses caras se conheceram em Stanford, cara. Eles validaram o modelo de negócio deles de lá, da biblioteca de Stanford. E por que eu conto isso com a maior alegria do mundo? Sabe por que ele validou o negócio dele da biblioteca de Stanford? Porque da biblioteca de Stanford ele conseguia ligar para o Brasil, teoricamente, né, sem custo nenhum. E a ideia dele lá atrás, ela nasce como uma solução para quê? Voltada para, digamos assim, para recursos humanos, né? Voltada para a gestão de pessoas, para o micro e pequeno empresário. E de lá, com todo o movimento, com todo o empenho, com toda a correria, porque assim, eles não iam ficar lá, eles iam voltar para onde? Para cá, para o Brasil. O negócio deles é aqui, a vida deles é aqui. E eles começaram a desenvolver um processo de validação daquilo que eles tinham como princípio de negócio, como princípio de ideia, que ele sabia que assim, não é mandando e-mail, né, para o mailing que ele tinha, que ele ia validar. Então ele tinha que pegar o telefone, conversar com esses camaradas, né, fazer com que esses caras se interessassem por aquilo que realmente era o problema que eles estavam levantando, para que esses camaradas literalmente começassem a interagir com eles. Então a primeira dica que eu dou para vocês, cara, se vocês realmente estão, sim, vocês estão buscando isso, tá? Chuta para lá a zona de conforto, chuta para lá a preguiça e vem com vontade de empreender. Porque se você realmente acreditar que as coisas vão cair do céu, que tudo está pronto, que tudo está fácil, de novo, você está mais na condição de ter um hobby, né, do que realmente ter o princípio de um empreendedor. Né? E o porquê? Porque a gente sabe que o conceito, e assim, o empreendedor ele é forjado aonde? Ele é forjado nas suas atitudes. Né? Então, assim, quanto mais eu dominar das minhas características, do meu comportamento empreendedor, quanto mais eu realmente, né, ter esse processo, né, de saber que o head da minha operação, né, sou eu como founder e o meu time inicial, né, é esse time que você vai contar. E você esperar que tudo vai cair do céu, que a equipe que está ali vai dar conta do recado se você não for head, esquece. Você está literalmente fadado a ter um problema muito sério e não uma startup promissora. Legal, tá? Valeu. A gente tem visto muito em contato, né, pessoal, com as aceleradoras. A gente tem visto que a primeira análise que eles fazem na busca por startups para serem aceleradas é o perfil do empreendedor. O que eles nos falam é: o empreendedor bom com uma ideia ruim ou com um mercado ruim, a gente muda a ideia, muda o mercado, o cara vai dar certo. Agora, o empreendedor que não tá com a faca no dente, que não tá com sangue nos olhos, né, como a gente costuma brincar, ele pode ter a melhor ideia do mundo, ele pode estar no mercado mais promissor, que alguém vai chegar antes que ele, alguém vai passar ele. Então, esse perfil você... o perfil acho que é tanto de atitudes quanto de conhecimento, né? Isso é cada vez mais importante nesse mundo. E daí, pra gente finalizar, Zé, depois eu tenho só alguns recados rápidos. Dos conceitos ali que você passou, né, não são os conceitos, né, são as regras, né, de ouro do manifesto, é a questão do dinheiro. Né, preservar o dinheiro durante a busca, porque depois que ele será encontrado para ser gasto. E a gente ainda depara também muito com empreendedores que estão na fase de validação, ou seja, ainda estão fazendo o desenvolvimento do cliente e já estão tentando captar recursos, já estão procurando investidores, ficando atrás de investidor anjo, etc. Né? Você acha que o investimento, o investidor anjo, ele ajuda nesse processo de validação?
ou não? Melhorou? Saiu. Cara, eu vou falar uma coisa para você que assim, se você já tiver uma coisa bem concreta, e de novo, entendendo o momento da entrada do investimento anjo dentro do seu negócio, né? Porque às vezes a gente acaba recebendo umas, como eu falei, umas demandas cruzadas que o camarada está com a primeira versão do Canvas pronta, ele falou que está pronto para receber aporte. E aí eu sou obrigado a sentar com ele, conversar, mostrar, né, o IRL do Blank, mostrar para ele o estágio que ele está para saber o quanto realmente ele está pronto para receber esse aporte. Quando cai a ficha para ele, ele entende que ele precisa, como diz, né, caminhar muito para engolir muito sapo para poder estar pronto para esse investimento. Eu posso te dizer que assim, o investimento anjo, ele é um investimento muito salutar, no sentido que assim, ele não vem só o aporte, ele não vem só o recurso, né? Ele vem aquilo que a gente chama do smart money, né? Que é o dinheiro inteligente, é o dinheiro que ajuda a crescer, mais do que o próprio aporte financeiro, né? Ele traz toda uma rede, toda uma sustentação, e principalmente para quem às vezes tem um viés muito técnico, né? E às vezes a gente acaba conhecendo muita gente boa que tem um viés muito técnico, mas que de repente tem uma dificuldade até de lidar com o mercado, mas ele tem uma solução interessante na mão. E aí eu falo que a entrada desse investidor nesse momento dentro dessa equipe, ele traz mais do que o aporte, mas às vezes a segurança que esse time precisa, né? E todo um acolhimento dentro de uma rede que é capaz de conduzir esse camarada para novos patamares. Nós temos, inclusive, um amigo em comum que ele é head de investimento, ele trabalha numa entidade muito forte, e eu confesso que a primeira vez que eu vi a palestra dele foi um cara que me chamou muita atenção, porque a primeira coisa que ele colocou, e olha que ele é investidor, ele é gestor de um fundo de captação muito forte, e a primeira coisa que ele colocou na palestra dele foi uma pergunta provocativa no sentido de assim, você quer dinheiro para quê? E aí, por que ele fez essa provocação? Por uma questão muito simples. Que ele falou assim, cara, quanto mais longe você conseguir chegar sem precisar do aporte, mais valioso e mais precioso você vai ser para quem quiser se aproximar de você. E eu confesso, cara, que isso foi um divisor de águas, né, quando ele falou essa frase, e depois de um certo tempo, a gente conversando bastante sobre isso, e é uma coisa que hoje eu tenho até como uma certa filosofia quando eu estou mentorando um projeto. Quando eu descubro que o camarada ele tem uma condição de ir além, eu falo assim, bota isso na tua cabeça, quem vai validar a sua ideia e quem vai literalmente atrair, digamos assim, base para a sustentação do seu negócio, é o seu cliente, é o seu mercado, e aí eu posso te dizer, às vezes, a aproximação com esses investidores, eles vão trazer uma sustentação melhor. Eu lembro de um evento que nós fizemos na escola, foi o primeiro evento que a gente fez de captação de recursos lá em 2014. E nós trouxemos para o mesmo evento a Maria Rita Espina, a Viviane Cedola do Kikante e o Luiz Aum da Fear Capital. O Luiz, ele falou um negócio, cara, que foi uma coisa muito, muito intensa. E ele colocou, e eu até coloquei isso depois numa palestra que a gente tem, que ele colocou foi exatamente assim, ele falou assim, cara, às vezes, assim, eu sou a nossa rede e aquilo que a gente pode trazer de benefício para o empreendedor é mais valiosa do que o próprio aporte de recursos. E aí quando você começa a se enveredar por esse meio e você começa a conhecer que realmente, né, os potenciais clientes, as pessoas que realmente serão os seus potenciais demandantes, esse cara, ele com certeza, dependendo da dor que você está sanando para ele, esse cara ele enxerga isso até como uma condição de ser o próprio investidor anjo. Porque ele não só confia naquilo que você está fazendo, mas literalmente ele sabe quanto isso representa para o mercado. Então, assim, eu acredito que assim, investimento anjo, na proporção, e investimento anjo, tá? Porque às vezes você conhece alguns investidores travestidos de anjo, mas você sabe que ele não está ali naquele momento para fazer o aporte. Talvez ele está ali para fazer, sei lá, uma consultoria free, tenta indicar um amigo que vai fazer o NDA para ele, mas que é investimento. Então, assim, a primeira coisa que eu falo para o empreendedor é ter certeza quem é esse investidor.
e principalmente quais foram as startups que ele aportou, qual que ele já deu exit, e principalmente tenta descobrir no mercado como é que esse cara é. Porque investidor sem asa, bicho, esquece. Você pode ter certeza que é mais consultor tentando vender cartão do que qualquer outra coisa. Legal. É isso aí, pessoal. Se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente vai caminhando para o encerramento, já passamos da nossa hora aqui. Eu tenho alguns recados antes da gente finalizar. Aqui na parte das notas, vocês veem que tem um link aqui, o bit.ly Startup Sebrae SP. Esse é um link onde você pode cadastrar a sua startup e a gente vai receber as informações do seu negócio e conseguir dar uma orientação mais direcionada de acordo com as suas necessidades. Também queria deixar um recado, o Zé mencionou que esse último fim de semana a gente estava no Bootcamp do Inovativa Brasil, né? O Inovativa é uma parceria do MDIC com o Sebrae a nível nacional, é um programa de aceleração que faz uma mistura bem bacana do ambiente virtual com o presencial, e eles estão com as inscrições abertas até o próximo dia 27, tá? Para o ciclo do segundo semestre. Então você que está aí em fase de validação, buscando os primeiros clientes, essa é uma oportunidade muito interessante para receber um apoio aí muito estruturado. Deixei o link aí para vocês, vale a pena se inscrever, vale a pena ficar de olho nas atividades deles. E no mais, pessoal, esse é o nosso encontro mensal para empreendedores de startups. O nosso próximo encontro é no dia 19 de julho, nesse mesmo horário, 18 horas, nesse mesmo link, é só acessar esse mesmo canal. E em breve vocês receberão também a nossa comunicação com o tema e com o convidado. Agradeço a presença de todos e seguimos à disposição caso possamos fazer alguma coisa para a startup de vocês. Um grande abraço, obrigado Zé mais uma vez e é isso. Boa noite a todos.